paz do Senhor Jesus. Vamos ler em Mateus capítulo 3, a partir do verso 11, que diz assim: E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá. Ele limpará a sua eira e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo, que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. O ministério de João Batista, que foi profetizado desde o Antigo Testamento, que ia preparar o caminho do Senhor. E ele recebeu o ministério de fazer essa preparação para a vinda de Jesus. E conforme Deus falou para João Batista para ele batizar, para executar o batismo de arrependimento nas águas. E as pessoas vinham de toda aquela região, Jerusalém, de toda a Galiléia, vinham ter com João para ser batizado por ele. Porque João dizia que era chegado o reino de Deus, que as pessoas deviam se arrepender, que o machado estava posto à raiz, quer dizer, era a hora, não tinha mais tempo. Estava chegando o tempo em que todas as pessoas tinham que se arrepender e crer em Deus. E quando ele estava batizando as pessoas, aí de repente apareceu Jesus lá no Rio Jordão e disse que deveria ser batizado por João. Então João, diante do seu conhecimento, da revelação que Deus deu para ele, ele falou: não, eu tenho que ser batizado por ti, como que tu vens a mim? E Jesus disse: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então João batizou Jesus. E aqui diz que quando Jesus saiu das águas, apareceu uma voz do céu que dizia: Este é o meu Filho amado. E a Bíblia diz que o Espírito em forma de pomba repousou sobre Jesus. Foi um testemunho visível do mundo espiritual o que aconteceu ali. Que Jesus foi se batizar. Ele não tinha pecado para se arrepender, mas ele disse: olha, vamos cumprir a justiça de Deus. Você foi enviado para isso, João. Pregar o batismo de arrependimento. Vamos cumprir tudo. O que você fez foi a vontade de Deus. E eu estou aqui
fazendo a vontade de Deus. Vamos cumprir toda a justiça de Deus. Aí, depois que Jesus se batizou, se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele, sobre Jesus. E uma voz do céu que dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Então ali estava firmado, estava iniciando o ministério de Jesus, depois do batismo nas águas. Dali Jesus foi depois conduzido ao deserto, passar os 40 dias e 40 noites sem comer, ser tentado pelo diabo, por Satanás, pelo inimigo das nossas almas. E Jesus ali saiu vitorioso. Então o batismo que hoje nós vivenciamos, ele vem após cada um de nós aceitarmos, nos convencermos, crermos que Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma, da nossa eternidade. Então, aquele que crê, se batiza nas águas. O batismo em si, ele não tem nenhum poder mágico de tornar a pessoa mais santa ou menos santa, mais pura ou menos pura, mas ela é uma declaração pública do que vai no seu coração. Que as pessoas podem ali em público, diante de outras pessoas, dizer: eu creio em Jesus. Porque Jesus disse, se as pessoas não confessarem que creem em Jesus diante dos homens, a Bíblia diz que Jesus não vai confessar a nossa vida diante do Pai. Então o batismo de Jesus foi uma transição entre aquele que preparou o caminho e aquele que é o caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Por isso, todo aquele que crê em Jesus, que se torna um cristão, ele deseja, ele se apresenta para ser batizado nas águas. Porque aquilo que vai no nosso coração deve ser exteriorizado. Quando Jesus se batizou, Deus mostrou o seu Espírito Santo em forma de pomba sobre Jesus. Deus exteriorizou aquilo que estava no seu coração. Por isso ele disse: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O batismo, ele é uma cerimônia como a ceia do Senhor, muito linda. É um privilégio que Deus nos dá a oportunidade de viver. Porque o batismo, ele é a alegria do coração expressa numa cerimônia nas águas. Como ali a gente é mergulhado e voltamos, depois do mergulho, arrependido dos nossos pecados, arrependido do nosso modo de viver, arrependido da vida que tínhamos até ali, ao sairmos depois do batismo, iniciamos uma nova etapa da nossa vida. Mas talvez você não tenha se batizado ainda nas águas, talvez você não tenha nem aceitado Jesus. Mas não perca essa oportunidade de entregar a sua vida ao Senhor Jesus,
de ter o seu corpo mergulhado nas águas e cumprir toda a justiça de Deus. E que quando você sair das águas, você possa ser enchido do Espírito Santo de Deus. Porque se Jesus, sendo Deus, sem pecado, cumpriu a justiça de Deus, porque nós não cumpriríamos também. Então o batismo não é uma escolha. O batismo é um cumprimento da palavra de Deus. Então todo crente que crê em Jesus, que entregou a sua vida, deve se batizar. E eu gostaria de dizer que sempre depois do batismo, parece que aquilo tudo que esperávamos de mudança de vida parece que não aconteceu. Porque o inimigo, ele vem para tirar a alegria do seu coração. Quando Jesus se batizou e foi para o deserto, o inimigo veio para tirar a alegria de Jesus, ele ter cumprido a justiça de Deus. E está no deserto, jejuando 40 dias e 40 noites, para fazer a vontade de Deus. Porque Deus disse: esse é meu filho amado, a quem me comprazo, que me dá alegria, que me dá prazer. O inimigo vai vir ainda para nos afrontar, para tentarmos nos arrependermos de termos batizado, de dizermos não valeu a pena chegar até aqui. Mas o caminho que nós vivemos em Jesus, ele é para sempre. Ele não é para um momento, não é para um determinado período da nossa vida. Não é depois da morte acabou. Tenha no seu coração, depois que você aceitar Jesus e se entregar nas suas mãos, se batizar, você iniciou um caminho eterno, um caminho para a vida eterna. Embora continuemos ainda nesse mundo, cumprindo os nossos dias de vida, já não somos de nós mesmos. Temos um Pai que nos ama, que enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário, para cumprir toda a justiça de Deus a nosso favor. Deus fez aquilo a nosso favor. Por isso Jesus, no dia que ele viu que ia ser entregue, ele sabia que ia ser entregue nas mãos dos pecadores, dos romanos, dos judeus, para ser crucificado, sentiu muita dor, sabendo tudo o que ia passar. Mas desde aquele dia que ele se batizou, ele sabia que ele tinha que ir até o fim. Por mim e por você. Para que hoje pudéssemos ir numa igreja, aceitar Jesus, nos batizarmos e vivermos para sempre. Por isso, cumpra toda a justiça de Deus. Se batize. Tome a ceia do Senhor periodicamente, junto com outros irmãos na sua igreja, no seu círculo de fé. Porque nós vamos viver para sempre com Jesus. Então vamos seguir os seus passos. Ele foi até João. E João disse: mas eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E Jesus disse: João, deixa isso por agora. Vamos cumprir
toda a justiça de Deus. Jesus, ele cumpre a justiça de Deus. Tudo que Deus mandou ele dizer, ele disse. Tudo que Deus mandou ele fazer, ele fez. Tudo que Deus tinha para dar para nós, Jesus se doou para nós. Para que a nossa vida tivesse um sentido. Porque sem Jesus não há sentido na vida. Uma vez Pedro disse quando Jesus perguntou para Pedro, e tu, Pedro, o que dizes que eu sou? E Pedro disse, tu és o Filho de Deus. Para onde nós iríamos se só tu tem palavras de vida eterna? Você está procurando palavras de vida eterna fora de Jesus? Você não encontrará. Fora de Jesus você não encontrará a justiça de Deus. Fora de Jesus você não será salvo. Fora de Jesus não haverá escapatória para a condenação. Todo esse trabalho que Jesus fez na cruz do Calvário é para que nós não fôssemos condenados com o mundo, para que do mundo fôssemos tirados, para vivermos com Ele na glória, no seu reino eterno. Aquele que aceita Jesus, aquele que se batiza, aquele que toma a Santa Ceia, que pratica esses momentos cerimoniais, diz a cada dia, Deus, cumpra a tua justiça sobre a minha vida. Eu estou aqui me apresentando para cumprir toda a tua justiça. Por isso, entregue a sua vida ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Que Deus possa abençoar a todos que ouvem esta palavra. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.